Um país em choque. Atos de terrorismo em Brasília provocam repúdio no Brasil e no mundo. Entre as medidas tomadas está a desmontagem de acampamentos bolsonaristas nos estados. Militares baianos são enviados a Brasília para reforçar a segurança no Distrito Federal. E o governador Jerônimo Rodrigues pediu mais segurança também nos prédios públicos aqui da Bahia. Você vai ver ainda o posicionamento de políticos baianos e brasileiros e instituições diante do caos instalado na capital federal. E aqui no estúdio vamos conversar com Rafael Dantas. O historiador vai falar sobre a invasão e as marcas que deixa na história do nosso país. Tudo isso e mais você confere no Alba Agora. Olá, boa noite para você. Está no ar o Alba Agora, o novo telejornal do Legislativo Baiano. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro, e o Brasil continua perplexo com as cenas protagonizadas ontem, dia 8, por manifestantes bolsonaristas radicais que deixaram um rastro de destruição nas sedes dos três poderes na capital federal, Brasília. E esse assunto vai ocupar toda a nossa edição de hoje. Fique atento. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha aqui em Salvador ou na região metropolitana no canal digital 12.2 ou no 16 da NET. Olá também para você que está em Barreiras, ligado através do 40.2 ou pela TV UESB, que entrega o nosso conteúdo para todo o sudoeste da Bahia. E claro, você que está conectado com a gente pelo youtube.com/TV Alba. Para falar com a gente, você já sabe, mande um zap para mim no 719-9602-5318. Fale aí a sua sugestão de pauta, a sua crítica, o seu elogio, o que você quiser, tá certo? A gente começa falando das cenas de violência e ataque à democracia brasileira registradas ontem em Brasília. Bolsonaristas extremos, considerados terroristas, invadiram a Praça dos Três Poderes e destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Veja na reportagem de Chico Lopes. No Palácio do Planalto, a segunda-feira começou com o concerto e a limpeza dos espaços destruídos pelos vândalos. Ontem, durante a tarde, terroristas, criminosos e golpistas invadiram, vandalizaram e destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Armas e munições que estavam no Palácio do Planalto foram levadas pelos extremistas. O ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, visitou o gabinete ontem à noite. Estou chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, invadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Os terroristas bolsonaristas também causaram danos ao acervo do Planalto. Várias obras de artes, esculturas e objetos do patrimônio nacional foram vandalizados, destruídos ou furtados. Uma das obras danificadas é a tela As Mulatas, de Di Cavalcante, estimada em 8 milhões de reais. Uma réplica da Constituição de 1988 também foi levada. As vidraças da sede do Congresso Nacional foram todas quebradas. Um relógio do século XVIII, dado pela corte de Luís XIV para a família real portuguesa, foi destruído. O grupo invadiu ainda o Supremo Tribunal Federal, deixando um cenário de destruição. O plenário foi vandalizado. As cadeiras, os ministros e o brasão da República foram arrancados e jogados para fora do prédio. A Advocacia Geral da União, AGU, pediu a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro. Ainda ontem, no começo da noite, logo após os ataques, o presidente Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Já o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 30 dias. Ainda nesta segunda-feira, cerca de 40 ônibus transportaram cerca de 1.200 extremistas bolsonaristas que estavam acampados há mais de 40 dias em frente ao quartel do Exército em Brasília. Os radicais foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal
cumprindo decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou o fim dos acampamentos golpistas espalhados pelo Brasil. E o que significa esse dia 8 de janeiro de 2023 para a história do nosso país? Sobre isso, nós vamos conversar agora com o historiador Rafael Dantas. Rafael, muito bem-vindo, boa noite para você. Um ato antidemocrático e que deixou todo mundo chocado aqui no país, né? O que significa isso? Uma mancha na história do Brasil? É um momento de grande comoção, de tristeza, principalmente para a nossa democracia, que não tem tantos anos de consolidada, né? Afinal, saímos de longos anos, né, década de ditadura militar, e na década de 80 tivemos o processo de redemocratização, e ao longo dos anos 90 e 2000, todos aqueles tumultos, mas que fazem parte desse processo político. O que a gente teve no domingo foi, de fato, uma ameaça muito clara, um atentado à nossa democracia, às nossas instituições, e é importante falar, aproveitar o espaço do programa, atentado às instituições que vem sendo feito ao longo de muitos anos e que chega ao ápice no domingo ontem, e também a nossa memória. Todo o período, todo o processo de turbulências onde a democracia, onde as instituições são atacadas, também tem um ataque à memória, à história, porque, primeiro, as pessoas que participaram desse processo, infelizmente, demonstram um grande desconhecimento com a história, com o sentimento de pertencimento, com respeito ao próximo, às próprias instituições e, evidentemente, um sentimento positivo do que deveria ser a nossa democracia. Então, um dia muito triste e tenho certeza que vai ficar, né, para ser revisto, discutido ao longo de muitos anos no contexto brasileiro. E não tem respeito pelo nosso patrimônio, né? Porque ali foram destruídos muitos objetos que têm uma representatividade importantíssima aqui para o nosso país. A gente viu na matéria, né, que a própria cópia da uma cópia original da Constituição de 88 e outros objetos que foram ali tomados, assim, eles tomaram posse disso. E o que você fala sobre isso, sobre esses objetos tão importantes para a nossa história? Enquanto historiador e cidadão, né, para mim, me deixou uma apreensão terrível, com o coração literalmente na mão, quando eu vi as imagens e percebi que inúmeros documentos históricos, bustos, pinturas estavam sendo destruídas e muitos foram saqueados, né? É interessante falar que Brasília foi concebida em meados do século XX, inaugurada os palácios em 60 e 70, com essa ideia de ser palácios e prédios públicos que também mostrassem um pouco da vida cultural e dos tesouros nacionais naqueles corredores, salões, etc. Por exemplo, no gabinete do presidente temos mobílias da época da colônia, temos imagens sacras, pinturas de Cavalcante, Alfredo Chestiar, né, entre outros tantos artistas desse contexto modernista especialmente, ou mesmo mais antigos. São imagens que são testemunhos de um tempo. São imagens que estão nos bastidores da política, que acompanharam de forma silenciosa muitas discussões que são importantes para a gente até hoje. Então, são verdadeiros testemunhos da história e que foram destruídas daquela forma que a gente acompanhou. Telas valiosíssimas, como de Cavalcante, a cópia da Constituição, a cópia original. A gente fala cópia original para as pessoas entenderem, porque ela foi assinada, né? Exatamente. Temos uma que está guardada no arquivo, né? E outra que ficava em exibição no STF, prédio que foi um dos mais destruídos naquele momento. Inclusive, a parte da memória do STF, com documentos originais, os bustos, tapeçarias, móveis, entre outros documentos, foi completamente destruído. A gente não tem precedente para isso no país. Não tem. E esse é um ponto interessante. É muito legal a gente observar essa questão, porque ao longo de toda a nossa história, final do XIX e início do século XX, tivemos a República, que foi um golpe contra o Império. Né? Mas foi um golpe contra o Império que não tivemos uma turbulência como essa. Né? Tivemos um aumento de muita turbulência na época de Vargas, nos anos 30 e tal, o período de ditadura militar, que todo mundo sabe como é que foi, mas o Congresso nunca foi atentado, violentado, destruído da forma que aconteceu nesse último domingo. E não só o patrimônio, como também a nossa memória, né? O nosso modo de ver a nossa democracia nesse sentido também passa por um abalo muito forte. E é interessante a gente lembrar que tudo isso serve para a gente destacar sempre a importância de ter em mente que é preciso fortalecer a democracia, né? Principalmente depois de termos presenciado atos tão tristes como esse no domingo. Com certeza. E para a gente encerrar, eu queria falar dessa comparação que está sendo feita desses atos de vandalismo com a invasão do Capitólio, que ocorreu em 6 de janeiro, quer dizer, uma data muito próxima, de 2021. Como é que você vê esses dois fatos? Em minha opinião, o que temos de forma muito triste no contexto brasileiro é uma reprodução de uma linha extremista, né, com linhas claramente fascistas, que vem acontecendo ao longo desses anos
e vem copiando de uma forma antidemocrática, né, excluindo qualquer possibilidade de diálogo, e isso acabou se concretizando no último domingo. Né? É quase que uma cópia mal feita, tosca, de todo esse processo que, infelizmente, só mancha qualquer tipo de política saudável que deveria existir. Em 2021, tivemos uma cena muito triste num congresso norte-americano e agora isso é repetido de uma forma ou de outra, né, em outras linhas aqui no contexto de Brasília. E o pior, né, o que foi invadido foram os 3 poderes. É um símbolo da política, das nossas instituições e destruído de uma forma tão vulgar, de uma forma tão triste. Então, de uma forma muito clara, é um atentado que, sem dúvida nenhuma, fica guardado, né, registrado em nossa história, mas de uma forma muito triste. Serve de um aviso importante para a necessidade de consolidação, de união e de caminhos progressistas, né, de fortalecimento das nossas atitudes políticas nesse caminho tão complicado que é a democracia no Brasil ao longo desses últimos anos. E que os culpados sejam reconhecidos e sejam punidos, né? Nos Estados Unidos já são mais de 900 pessoas presas e que estão sendo punidas de alguma forma. E aqui no Brasil são crimes em que cabe até 15 anos de prisão. Então aí cada um vai ser avaliado. Vamos esperar que isso aconteça. Muito obrigada pela sua participação, Rafael. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. E nós conversamos sobre o assunto também com o cientista político Cláudio André, que falou sobre o futuro político do Brasil após os atos de vandalismo deste domingo. Veja. É isso aí, Luana. Nós estamos aqui com um cientista político para falar sobre esses atos golpistas que todos nós presenciamos ontem. Tudo bem? Cláudio André de Souza, cientista político. Fala para a gente qual é o seu ponto de vista com relação a esses atos que aconteceram. Foram ataques criminosos porque a gente não pode encarar como uma manifestação normal, né, de liberdade de expressão. Houve um ataque, né, nos 3 prédios da República, né, o do prédio do STF, o do Legislativo e também o do Poder Executivo, o Palácio do Planalto. Então, foram ataques de um grupo golpista, né, que tentavam, de fato, um golpe de Estado e um ataque terrorista. O que significa essa tentativa politicamente? O que é que isso pode desmembrar nos próximos dias? A gente vai observar nos próximos dias a Justiça e o governo buscando encontrar responsáveis, buscar investigação, né, para que haja medidas enérgicas que punam os golpistas que buscaram, né, criar esse terrorismo do domingo. É importante também destacar que, no cenário internacional, a imagem do Brasil sai arranhada, né, sai dilapidada também, por conta, né, de uma democracia estável que agora, né, aparenta, né, estar arranhada diante desses atos, mas a gente percebe que teremos uma união nacional das instituições políticas para conseguir, de fato, superar esse ataque. Como você avalia a união dos partidos, centro, direita e esquerda, com relação aos atos que ocorreram ontem? A gente percebe que há um cenário de união nacional. Os partidos entendem que tivemos um ataque à democracia, um ataque muito grave, o mais grave na história da nossa República, e nesse momento a gente entende que haverá um pacto de união nacional para isolar esses atos golpistas organizados pela extrema-direita, inclusive com um possível envolvimento e apoio do ex-presidente Bolsonaro. Como é que você acha que fica agora o eleitor bolsonarista? Esse eleitor pode, né, ter um racha. De um lado, vai ficar uma pequena parte, né, a gente espera que seja uma pequena parte que, de fato, continue achando que as eleições podem mudar e que, né, são golpistas, mas eu entendo que a grande parte do eleitorado pode, né, entrar na reflexão de que acabou, o processo eleitoral chegou ao fim, temos um presidente eleito e cabe numa democracia a oposição fiscalizar, protestar dentro, né, da liberdade de expressão e dentro das instituições previstas na democracia, ou seja, tudo dentro da lei. Ok, Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. É isso aí, Luana, que todos os culpados sejam identificados, julgados e punidos. Voltamos com você aí no Albo Agora. Isso mesmo, muito obrigada. E diante do caos instalado na capital federal, ainda na noite de ontem, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, colocou a polícia baiana à disposição para reforçar a segurança na capital federal. 70 policiais militares, sendo 63 homens e 3 mulheres, formaram o efetivo baiano que embarcou para Brasília às 11h30 da noite deste domingo, dia 8. O envio da tropa de choque foi uma decisão tomada após uma reunião do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, com as forças de segurança do Estado. A gente já decidiu
o envio de tropas para compartilhar a segurança de Brasília e aí manifestar novamente, presencialmente, o nosso repúdio ao acontecido, a nossa solidariedade às instituições e tirarmos dali posturas firmes para que a gente possa continuar fortalecendo a democracia. A democracia não vai ser destruída neste país. Nós somos guardiões dessa democracia. E na tarde desta segunda-feira, cumprindo ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia desmontou acampamentos bolsonaristas no estado. Em Salvador, o ato aconteceu em frente ao quartel da Mouraria, onde todos, cadeiras, banheiros químicos e isopores foram removidos. Pois é, e foram desmontados acampamentos bolsonaristas também nas cidades de Alagoinhas e Feira de Santana. E ainda falando sobre as ações do governador Jerônimo Rodrigues diante desse caos em Brasília, é importante dizer que ele reforçou a segurança aqui no Centro Administrativo da Bahia e em vários outros prédios públicos do estado, para que não aconteça aqui na Bahia o mesmo que aconteceu em Brasília, querendo evitar cenas como essa, uma verdadeira tragédia. No próximo bloco, você vai ver o posicionamento de autoridades políticas baianas e brasileiras, além de instituições, sobre os ataques terroristas em Brasília. E tem também o Minuto Político com o nosso comentarista Luiz Fernando. Vamos para um rápido intervalo. Participe do nosso jornal, mande um zap para mim no 71996025318. A gente volta já. Estamos de volta e a gente continua falando dos momentos de terror protagonizados por extremistas bolsonaristas neste domingo em Brasília. Agora você vai conferir os posicionamentos de políticos e instituições brasileiras diante dos atos antidemocráticos que marcam a história do nosso país. Confira. O governador Jerônimo Rodrigues reuniu os secretários de Segurança Pública, Marcelo Werner, da Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, a Procuradora-Geral do Estado, Bárbara Camardelli, e diversas autoridades para discutirem ações contra os atos terroristas. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia divulgou uma nota de repúdio em que afirma que o atentado à democracia deve ser sempre punido com o rigor da lei e de forma exemplar, para que fique claro que a Constituição é o norte e será cumprida. O chefe do Legislativo baiano espera que os culpados sejam punidos. Com as medidas duras que estão sendo tomadas, que eu espero que a justiça prevaleça e que esses vândalos que foram detidos, presos em flagrantes, sejam de fato condenados, que cumpram pena na cadeia, que só assim eles vão obedecer. Tenho certeza que com a punição é a única linguagem que eles saberão entender e a democracia vai prevalecer. O senador Jacques Wagner, por meio das redes sociais, disse que além de identificar os envolvidos, é preciso apurar eventuais omissões cometidas por administradores públicos, além de investigar a existência de financiadores e difusores deste movimento antidemocrático e terrorista. O senador Otton Alencar está em Brasília e afirmou em suas redes sociais que vota para manter a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e que o resultado das urnas deve ser respeitado. A democracia tem que ser defendida. Ela custou caro a muitos brasileiros. O Estado Democrático de Direito, a liberdade precisa ser preservada. E é preciso que se respeite o resultado das urnas, com o voto livre e soberano do povo baiano e do povo brasileiro. O senador Ângelo Coronel também usou as redes sociais para falar dos atos antidemocráticos. Nesse momento, o Brasil precisa de ação, de atitude por parte dos três poderes. Porque senão, o que está acontecendo pode se expandir para outros estados. Nós temos que manter a nossa democracia viva. E nesse momento, é necessário, urgente, que os três poderes convoquem as Forças Armadas para coibir o que está acontecendo em Brasília e evitar que se expanda para o resto do Brasil. Uma nota conjunta, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi divulgada nesta segunda-feira, logo após uma reunião.
Nela, os poderes da República rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas e afirmam que estão unidos para que providências institucionais sejam tomadas nos termos da lei. Líderes mundiais também condenaram os atos terroristas. Durante um discurso nesta segunda-feira, o Papa Francisco lamentou os atos extremistas realizados em Brasília e disse estar preocupado com o enfraquecimento da democracia. Pelas redes sociais, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas e que o presidente Lula pode contar com o apoio incondicional da França. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, ofereceu todo o apoio ao presidente Lula e às instituições eleitas livre e democraticamente pelo povo brasileiro. Condenamos veementemente os assaltos ao Congresso brasileiro e pedimos o retorno imediato à normalidade democrática. E algumas medidas já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo governo brasileiro no sentido de buscar reforços para a segurança no Distrito Federal, identificar os terroristas e garantir a ordem na capital do país. O coração do governo federal virou alvo de vários atos de vandalismo após ter os prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional na Praça dos Três Poderes atacados. Diante do cenário de completa destruição, para garantir a ordem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O interventor designado pelo presidente é o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Garcia Capelli, que terá autoridade para requisitar todos os recursos do Distrito Federal para o cumprimento dos objetivos da missão. Mesmo o interventor já em ação, o decreto de intervenção precisa ser analisado pelo Congresso Nacional. O Congresso se reunirá e os deputados e senadores vão apreciar se realmente existe aquela necessidade, que para mim é algo que vamos dizer, é muito notável nesse caso, porque diante dos fatos que a gente viu ontem, é claro que é necessária uma intervenção federal na segurança pública de Brasília. Então, os deputados e senadores vão avaliar se realmente existe a necessidade de uma intervenção federal no Distrito Federal, na área da segurança, e com certeza os fatos que aconteceram ontem vão pesar muito nessa análise. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ainda na madrugada de hoje o afastamento do atual governador de Brasília, Ibanez Rocha Júnior, do MDB, pelo período de 90 dias. A vice-governadora Celina Leão assume o comando do Estado. Outras medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal apontam os próximos passos da investigação. São elas: a Polícia Federal vai analisar listas de hóspedes em hotéis e pousadas de Brasília, buscar imagens de câmeras de segurança e dados de geolocalização dos golpistas, além de mapear os donos, passageiros e financiadores dos ônibus que transportaram os criminosos. Foi determinada também a análise de imagem dos saguões dos hotéis e de todas as imagens das câmeras do Distrito Federal que possam auxiliar no reconhecimento facial dos terroristas. As empresas de telecomunicações terão que armazenar por 3 meses os registros de conexão suficientes para a definição ou identificação da geolocalização dos usuários. Foi determinado a plataformas como Instagram, Twitter, Facebook e TikTok que removam conteúdos que promovam atos antidemocráticos e a suspensão imediata da monetização dessas contas. O STF ainda solicitou a contribuição da sociedade civil, com o envio de prints, fotos e vídeos que ajudem a identificar os criminosos. Tudo isso pode ser enviado para o e-mail gabimorais@stf.jus.br. E é claro que os atos antidemocráticos praticados em Brasília são o assunto do Minuto Político de hoje, com o nosso comentarista Luiz Fernando. Roda aí. O número de pessoas presas em decorrência dos atentados contra a democracia brasileira ainda está aquém do esperado. É preciso deixar claro para aqueles que atacam o povo brasileiro que eles não são cidadãos de bem e tão poucos cristãos sérios.
São criminosos que devem pagar com o rigor da lei pelos crimes cometidos. Dito isso, é preciso imputar responsabilidade a quem ocupa espaço de poder e financia o terrorismo. Primeiro, o Conselho Político de Bolsonaro e o próprio ex-presidente, todos responsáveis por estimular este tipo de atitude durante os últimos anos. Tripudiaram da lei, brincaram com a vida das pessoas e feriram de morte a Carta Magna desta nação. Parte importante do comando militar, policial e do judiciário que se veem numa cruzada insana contra os ditos esquerdistas e se mostram coniventes com a vilania destes que invadem e depredam o patrimônio histórico do país também deve ser julgada. Portanto, do secretário de Segurança Pública ao comandante militar que permitiu o acampamento de escoteiros do mal por meses em frente aos seus quartéis, não se deve falar em anistia. Aos empresários que financiaram a balbúrdia, isso sim é balbúrdia, não as pesquisas sérias que acontecem nas universidades brasileiras. Também devem ser impostas sanções graves. É preciso que o povo, este sim, seja muito bem informado e se mobilize no sentido de cancelar produtos e serviços de quem atenta contra a sociedade. Outra tarefa fundamental do poder público é escarafunchar quem dos que estão há meses parados nesses acampamentos e participaram dos atentados lamentáveis do último domingo, vive de pensão de ex-militares e de outros servidores públicos. Não restam dúvidas de que existem pensionistas e aposentados ali que devem responder por isso. É dinheiro público graúdo sendo usado para sustentar um movimento antidemocrático e criminoso. No mais, é enviar as forças de segurança séria e desmantelar este esquema pesado de tráfico de influência e de má influência. A democracia exige participação, exige manifestação e admite divergência, mas não confundam em hipótese alguma oposição legítima a terror violento. Quem impõe toque de recolher é criminoso. Quem destrói patrimônio público é criminoso. Quem é leniente e conivente com o criminoso é cúmplice. E para todos esses tipos, a tipificação, a tipificação penal. E esta deve ser imposta sem nenhum recuo. Este foi o Minuto Político desta segunda-feira. É com você, Luana. E vamos de previsão do tempo para fechar o nosso jornal? Veja como será terça-feira em Salvador, Barreiras e Vitória da Conquista. A terça-feira em Salvador será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 31. Em Barreiras vai ter sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 20 e 32 graus. E em Vitória da Conquista, a terça também será de sol, com aumento de nuvens de manhã e pode chover a qualquer hora. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 28. Bom, gente, por hoje é só. O nosso Alba Agora está chegando ao fim. Fique sempre bem informado também através das nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Alba Agora, às 7h30 da noite. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e até amanhã. Tchau, tchau.